A agricultura familiar sofre impacto com a pandemia e aguarda a votação do PL 823, que prevê medidas de apoio à população camponesa. Trabalhadores dos Correios exigem direitos e se mantêm em estado de greve. E por falar em direito, o direito à moradia e às ocupações populares é o tema da entrevista central de hoje. Fica com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. A votação do projeto de lei 823, programada para acontecer ontem, dia 27 de agosto, foi adiada. O PL busca medidas emergenciais de amparo à agricultura familiar para diminuir os impactos causados pela pandemia. O projeto, que também é conhecido como Lei Assis Carvalho II, deve ser levado ao plenário na próxima terça-feira, dia 24 de agosto. Mais detalhes sobre o assunto você acompanha agora com Nayá Tawani. Nacional. Tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 823, conhecido como Lei Assis de Carvalho II, que prevê ações emergenciais de auxílio para agricultores familiares durante a pandemia. Entre as principais medidas, o texto prevê um fomento de R$ 2.500 para famílias camponesas para incentivar a produção agroecológica durante a crise sanitária, além de outras linhas de crédito para auxiliar na captação de água e de outras estruturas voltadas à produção de alimentos. O deputado federal pelo PT, Alencar Santana, expõe que toda a sociedade brasileira será beneficiada com a aprovação deste PL. A gente vai perceber claramente o quanto que a fome voltou nos mercados, infelizmente, de uma política destrutiva que a gente vive. E quem muitas vezes socorreu, inclusive nesse período de dificuldade, foi justamente os agricultores familiares que deram apoio, que distribuíram comida, alimentação saudável a muitos brasileiros e brasileiras nesse momento tão difícil. A proposta é um resultado de reivindicações de movimentos camponeses e de parlamentares da oposição. O projeto atende pescadores, extrativistas e outras categorias que são entendidas formalmente como sendo de agricultores familiares. A falta de incentivo para a produção camponesa reflete no aumento da fome no país, que já atinge mais de 125 milhões de brasileiros, de acordo com a rede Pensan. Vânia Marques, da CONTAG, reforça a urgência de um auxílio para estes trabalhadores e trabalhadoras do campo. Ele é um apoio emergencial, fundamental para a sobrevivência das famílias agricultoras. Possibilita a recuperação da produção para abastecimento de alimentos saudáveis no mercado interno e injeta recursos na economia do país. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue no Senado Federal, podendo ser votado na próxima semana. Porém, o presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que poderá vetar as medidas, alegando falta de recursos. O projeto de lei 591, que abre caminho para a privatização dos Correios, segue em curso. Aprovado na Câmara dos Deputados no dia 5 de agosto, a partir da articulação acelerada de Arthur Lira, presidente da Casa, o PL passa a tramitar no Senado Federal. Em paralelo, os trabalhadores da estatal reivindicam melhorias das condições de trabalho, como reajuste salarial, fim do sucateamento da empresa e a suspensão da entrega dos Correios para o setor privado. Mais detalhes sobre o assunto você vê agora com Carolina Batailler. Trilhos do Brasil. Nos últimos anos, a categoria sofreu várias perdas de direitos, como explica Rogério Bueno, vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo. Mais um ano, que a direção dos Correios não negociou com os trabalhadores, Fica muito difícil depois aí do que fizeram conosco o ano passado no nosso período de trabalho, Os ministros tiraram praticamente aí todo o nosso acordo coletivo, Foi feito um estrago tremendo. No meu caso, que tenho 28 anos de Correio, eu tive uma perca aí de quase R$10 mil no ano, Contando com as férias, que foi tirado 70%, ticket peru, ticket nas férias.
Para os funcionários, a retirada de benefícios e o sucateamento da empresa fazem parte de uma estratégia para prejudicar os serviços e, assim, manipular a opinião pública em favor da privatização. Este funcionário, que trabalha há 11 anos nos Correios e prefere não se identificar, relata o clima interno de apreensão. Já fiquei sabendo de alguns trabalhadores que eles estão um pouco desesperados, assim, com o que vai acontecer com a empresa. Eu estou um pouco desesperado com isso também, posso falar para você. Pode ser do Correios estatal, não sei o que vai acontecer daqui para frente se caso vender, mas pode ser a última greve e ela vai ser a última luta. E a gente não vai ter o que fazer, se caso privatize. E o que eles vão fazer? Privatizar, vai mandar os funcionários embora, que já trabalham pra caramba, vão defasar mais ainda o benefício, a remuneração do funcionário, e quem for ficar no lugar vai trabalhar mais, tanto quanto mais. Atualmente, os Correios contam com cerca de 90 mil funcionários em todo o Brasil. O sindicato informa estar buscando articulações com o Senado para que a proposta de privatização seja barrada. 33 milhões de brasileiros não têm moradia no país, segundo o relatório lançado pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Desse número, 24 milhões não têm habitação adequada ou não têm onde morar e vivem nos grandes centros urbanos. Estima-se que o índice já aumentou de forma acelerada durante a pandemia. 34 famílias participaram de um documentário dirigido por Gabriela Daldegan para retratar essa triste realidade no Distrito Federal. Numa conversa conduzida por Afonso Bezerra, a diretora nos conta mais sobre o documentário Tempo de Derruba. Confira. Entrevista Central. Olá! Alvo de 4 despejos apenas durante a pandemia, a ocupação do Centro Cultural do Banco do Brasil em Brasília, o CCBB, é símbolo de resistência e luta por moradia. A história destas 34 famílias está registrada no documentário Tempo de Derruba, de Gabriela Daldegan, a nossa convidada de hoje da Entrevista Central. Ela conversa com a gente sobre direito à moradia, resistência contra os despejos e o papel do cinema no registro da luta popular. Bem-vinda, Gabriela. Qual a história da ocupação do CCBB e o que estas 34 famílias que moravam lá passaram em abril deste ano com os sucessivos despejos comandados pelo governo do Distrito Federal? Então, a história daquela ocupação ela é muito antiga, remontam até a década de 80, existem famílias que estão lá desde esse período, que vieram dessa situação de dificuldade de vida, né, no Nordeste do país, né, uma herança dos retirantes brasileiros que nós temos, né, e que habitam aquele lugar por não verem possibilidade de perspectiva, de futuro, de presente, não existe um lugar para elas, e ali elas conseguem trabalhar com a reciclagem, com a gestão de resíduos, né, que exerce um papel socioambiental fundamental para a cidade também. E eu estou 28 anos aqui na ocupação. Quando eu cheguei em Brasília, o meu pessoal já dizia que eu tinha chegado no fim da colheita. Gabriela, o filme Tempo de Derruba trata exatamente dessa violência que é o despejo. Como o audiovisual, né, o cinema, pode ser uma ferramenta aliada para essas famílias na luta por moradia? O filme surgiu da militância de voluntários que estavam ali presentes, fazendo resistência junto às famílias das derrubadas. E era impressionante a diferença assim, né, do poder da mídia ali presente, que estava registrando e estava transmitindo isso ao vivo para toda a população ver e se engajar pela história, porque aquelas famílias são invisibilizadas, aquela situação é invisibilizada. Então, é importantíssimo a gente dar essa visibilidade, dar essa atenção, e o audiovisual, tanto na parte mais simultânea, assim, no jornalismo mesmo, que estava muito presente, quanto na nossa opção, assim, né, na parte mais, digamos, documental, artística, ele é fundamental para sensibilizar, para reumanizar
toda a situação, todas as famílias que ali vivem. O despejo foi executado pelo governo do Distrito Federal, que deveria garantir, antes de tudo, o direito à moradia. De que maneira o documentário aborda o comportamento do Estado diante das cenas do despejo? E a gente registra também através da força policial ali presente, né? Da violência que o Estado tem cometido com aquela população, através do uso do uso da força mesmo, da violência, desproporcional ao que aquela família e aquela situação pedia e ainda pede, né? E destruindo também esse lugar da educação em geral, não é só destruindo uma escola, desmontando a educação de uma forma geral, eles atacam. Bom, o Brasil já é o país que consome maior quantidade de agrotóxico no mundo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, são registradas 20 mil mortes por ano por conta desse consumo. Conhecido como PL do veneno, o governo federal pretende pautar e aprovar a liberação de mais agrotóxicos no país, instaurando uma nova lei de uso desses produtos. Nayara Bittencourt, advogada e integrante da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, nos traz mais informações sobre o tema. Embarque imediato. Não bastasse a liberação de mais de 1.310 produtos de agrotóxicos desde 2018, uma velha ameaça volta a nos preocupar em relação à liberação de agrotóxicos no país e a flexibilização da nossa atual Lei de Agrotóxicos, que é de 1989. É o pacote do veneno, que tem ameaças de voltar a tramitar e ser pautado no plenário da Câmara dos Deputados em breve. Essa ameaça, com essa possibilidade de pauta no Congresso Nacional, ela tem que ser denunciada no que tange aos seus riscos à saúde e à biodiversidade, especialmente da população brasileira e das populações que vivem no campo, sejam indígenas, comunidades tradicionais, camponeses, e também pelos consumidores que, nesse caso, vão consumir agrotóxicos, muitas vezes agrotóxicos que são proibidos nos seus países de origem. Bom, para isso, a campanha permanente contra os agrotóxicos tem realizado mobilizações regionais em todas as 5 regiões brasileiras, que se inicia hoje, no dia 18 de agosto, e vai até o dia 15 de setembro. Todas as semanas haverá atividades da campanha em relação a essa mobilização, engajando as pessoas para que denunciem, para que chamem e conversem com seus deputados federais. Levar arte para além das fronteiras do interior. Esse é um dos objetivos de um projeto nascido no município de Bragança, interior do Pará. O Teatro da Vila oferece aulas de teatro para crianças na Vila dos Pescadores, que fica a 37 quilômetros da cidade. Assista agora mais detalhes sobre a iniciativa com um dos organizadores, líder comunitário e mestre de carimbó, Lázaro Amorim. Parada Cultural. O projeto Teatro da Vila nasceu da vontade de transformar a vida das crianças através da arte. A ação é uma parceria entre o produtor cultural Paulo César Júnior, o mestre de carimbó Lázaro Amorim e o estudante de pedagogia André Romão. Com essa iniciativa que é um desenvolvimento muito grande para a gente da vila e para a criançada da vila também em si. Oficinas e atividades que ajudam as crianças a desenvolver a concentração, a coordenação motora, a memória e a consciência corporal fazem parte da programação. Desde que o projeto começou, 30 crianças já foram beneficiadas. O projeto está em processo de expansão e em busca de novas parcerias e retomará as atividades em setembro. Já criei, tenho a ideia e o plano já está feito e estou envolvido já com o apoio da IFPA, da nossa universidade daqui de Bragança, e montar um espaço cultural do Mestre Lázaro, para desenvolver oficina, desenvolver cursos também, que vai ser uma área, um espaço para desenvolvimento da educação e da cultura. É isso aí, cultura também é importante. O programa Central do Brasil desta quarta fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te espero amanhã. Até lá, tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.